Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leomar Aragão, estou na condição de técnico em segurança de trabalho. Hoje, dia 3/1 de 2023, eu quero falar sobre a NR 35. Ela se refere ao trabalho em altura e tem um campo de aplicação. E essa norma destina-se à gestão de segurança e saúde do trabalho em altura, estabelecendo aí requisitos para a proteção dos trabalhadores aos riscos em trabalho, com diferenças de níveis nos aspectos de prevenção dos riscos aí de quedas. Essa norma, é claro que ela estabelece os requisitos mínimos dentro desse aspecto e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo aí, é claro, primeiro aspecto, o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direto ou indiretamente com esta atividade. Quando nós falamos de planejamento, nós temos que enxergar todo o cenário sistêmico voltado à atividade operacional. Primeiro, preocupar a colaboração aí da APR, Análise Preliminar de Risco. Nós precisamos primeiro utilizar dessa ferramenta para que nós possamos fazer aí as nossas atividades em trabalho em altura. Nós precisamos dessa análise preliminar de risco. Precisamos fazer uma reunião com toda a equipe para que essa execução seja conhecida por todos, cada um dentro da sua função, dentro da sua qualificação e competência. Nós precisamos estabelecer esses quesitos de segurança, deixando todos os colaboradores cientes dos riscos eminentes voltados a esse tipo de atividade operacional. Que considera-se também o trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros. É claro que algumas empresas definem como 1,80 m, resguardando-se cada vez mais diante daquilo que está previsto dentro da NR 35, e nós termos consciência que o trabalho em altura ele precisa ser feito de forma muito segura. Nós precisamos fazer isso de forma onde nós precisamos respeitar todos os preceitos voltados a esse procedimento. Quando a gente fala de 2 metros, a gente fala de nível inferior, onde haja risco de queda. Adotou-se essa altura como referência por ser diferente de nível, consagrada em várias normas, inclusive internacionais, facilitando aí a compreensão e a aplicabilidade, é claro, eliminando aí dúvidas de interpretação das normas e as medidas de proteção aí que deverão ser implantadas dentro da atividade do trabalho em altura, que é, portanto, qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2 metros da superfície de referência e que ofereça risco de queda. Nós precisamos ter consciência disso, que todo trabalho em altura acima de 2 metros nós precisamos agir de acordo com o que está escrito, de acordo com todo o procedimento voltado à NR 35. Todas essas atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de análise e o trabalhador deve ser informado sobre os riscos. É o que eu falei, isso deve ser informado sobre as medidas de proteção implantadas pela empresa de acordo com a NR 35. E com isso nós vamos utilizar aí, conforme estabelecido, análise preliminar de risco. Também conforme aí estabelece na NR1, disposto na NR 35, não significa que não deverão ser adotadas medidas para eliminar, reduzir e neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2 metros. É aquilo que eu falei, tem empresa que ela acaba determinando 1,80 m, ela acha mais seguro trabalhar em cima desse aspecto de segurança, resguardando as pessoas que são envolvidas no processo operacional do trabalho em altura. Então a sua empresa precisa entender que essa norma ela veio para complementar com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência, é claro, ou omissão dessas normas, será aplicada aí medidas aonde a empresa que deixou de cumprir com esse procedimento, com certeza irá responder
de forma criminal diante de uma situação como essa. Nós precisamos garantir a implementação dessas medidas de proteção estabelecida na NR35 específica, pois cabe aí ao empregador cumprir com toda essa norma, assegurando a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Isso em casos onde não há uma rotina diante de um trabalho de atividade em altura. Todo trabalho em altura deve ser procedido de análise de risco, todos, sem exceção, não estabelecendo a modalidade empregada. Precisamos, com relação à permissão para o trabalho, essa deve ser elaborada nas situações previstas no texto normativo, conforme aí o subitem 35.4.7. Desenvolver procedimentos operacionais, atividades rotineiras do trabalho em altura. Todos nós, toda a empresa precisa executar essas atividades rotineiras envolvendo o trabalho em altura. Precisa de todas as formas, independentemente da frequência, que fazem parte dos processos do trabalho da empresa, sendo aí desenvolvido os procedimentos operacionais contemplando as mesmas.